Salve, Domingão! Aquele abraço para você, um solzão bonito. Vamos aproveitar o dia e falar um pouquinho das estreias de Paysandu e Remo. O Paysandu na Série B, o Remo na Série C. Poderia ter sido bem melhor, mas o torcedor do Paysandu pelo menos tem a impressão, ou deixou a impressão para o torcedor que o Paysandu pode sim disputar uma grande Série B pelo futebol apresentado contra o Santos, que não é nada menos do que o time que vai brigar pelo título, não é nem pelo acesso, é pelo título da Série B. Então, já a gente vai falar sobre isso. E a derrota do Remo em casa, decepcionando o seu torcedor, apesar da chuva, da arbitragem comprometendo o resultado, a gente vai falar sobre isso já aqui no Tomazão TV. Antes, eu sempre lembro para você que é importante você assinar o canal. Se você está chegando agora, assina o canal, aciona o sininho e, like. Pode deixar o like, é muito importante o like para poder divulgar ainda mais, o YouTube poder divulgar o nosso trabalho e dar essa força. Eu fico muito feliz porque a gente tem crescido muito, né? Lógico, tijolo com tijolo, mas com a sua participação é muito importante. Com 30 mil, vai ter um super sorteio na promoção com o Globo Esporte Magazine e eu espero estar aqui para poder dar esse prêmio para você. Vai ter camisa do Remo, do Paysandu, da Tuna e um super sorteio, um super prêmio. Bom, para não demorar, domingão, o pessoal está de cabeça inchada, ninguém gosta de perder, na verdade é essa. Vou começar falando do Paysandu. E outra coisa muito ruim, a gente tentar ver dois jogos ao mesmo tempo, simultaneamente, muito complicado. Um começou 4h30, 8h05, né? Então, o do Paysandu, eu consegui ver os 30 minutos iniciais, legal, observando bem, e depois os 30 minutos finais do jogo do Remo. O Paysandu, cara, fez um jogo de igual para igual com o Santos. No primeiro tempo, o Paysandu podia até ter feito gols. Continua com aquele mesmo problema de finalização. E o Hélio disse isso na entrevista coletiva. Aliás, eu tenho dois trechos, tanto uma do Hélio quanto do Morínigo, com relação aos paradoxos das atuações e do pensamento do técnico. O Paysandu manteve a formação, né? Levou o novatos, apenas o Quintana entrou na zaga e foi muito bem. O time do Santos, no primeiro tempo, não teve quase chance. O Paysandu teve a bola o tempo inteiro, mandou no meio-campo, apesar de ter perdido o Robinho, mas o Val acabou entrando muito bem. E o Santos, jogando em casa, tem um time com um orçamento muito maior, e aí vale e conta realmente, como disse o próprio Hélio, chance de erro zero, teria que ser dessa forma, e o Paysandu deu. O segundo gol já foi uma consequência, mas o vacilo do primeiro gol, né, com aquela penetração diagonal, e aí fica complicado. A palavra do Hélio é o seguinte, depois da derrota na Vila Belmiro para o Santos, ele sai muito mais confiante, porque acredita que o time vai evoluir e ele está muito confiante sobre o time do Paysandu, do elenco que ele tem na mão. Fala, Hélio. Totalmente. Eu saio daqui, estreia, sempre estreia, né? E as pessoas falam tanto, né, que a gente não tem time, que o Paysandu, né, falaram muito isso, né? E aí, muitas vezes, isso até acaba entrando dentro da gente. Eu fiquei assim, poxa, será que esse grupo meu vai dar a resposta que eu espero deles e que eu tenho confiança neles? E eles deram. Pode ter certeza. Nós vamos melhorar mais do que esses 30% que eu estou falando. Mas não pensa que todo mundo é absoluto nessa competição. Deu para ver. Olha o investimento do Santos. Olha quanto ganha os dois zagueiros do Santos, quanto ganha o Juliano, só esse, e o Pituca e o João Smith. Acabou. Esses 4 jogadores já definem bem o que é investimento para subir. Tá entendendo? E nós fizemos um enfrentamento muito positivo. Lamento a derrota, mas a convicção minha é muito grande. Eu acho que eu tenho esse direito de ter essa convicção. Primeiro, que eu conheço meu grupo. E segundo, que graças a Deus, as 3 últimas passagens minhas nessa divisão de Série B foram altamente positivas. Não precisa dizer mais nada, né? Técnico confiante, um time que empatou com o Santos dentro da Vila Belmiro, poderia ter obtido um resultado melhor, até o empate talvez fosse mais justo, mas o Santos fez o dever de casa. E aí ganhou os 3 pontos. Paysandu agora se prepara para jogar em casa. Vai ser na segunda-feira o jogo, dia 29. Mas tudo bem. Vamos falar do Remo? E eu não vou nem demorar, porque não tem muito o que falar. Morínigo,
Ele quis... os mais que liam revista em quadrinho vão lembrar do Lampadinha, né? Pois é. O que o Morínigo foi querer inventar de mudar o time, trocar em 3 setores, um time que já não tem lá tanta qualidade assim, ou pelo menos não demonstrava ter, e ele conseguiu recuperar. E nos repasses que fez, o time fez boas e convincentes atuações. E, de repente, num campeonato brasileiro, jogo de estreia, dentro de casa, ele me faz mudanças. Para quê, Morínigo? O torcedor está querendo saber até agora. Nós, da imprensa, gostaríamos de entender por que tanta mudança. Quando você tinha um time mais ou menos entrosado, mesmo com algumas deficiências, tudo bem que pudesse fazer uma mudança ou 2 no máximo. Pegou, realmente fez uma grande cagada o nosso técnico paraguaio, e aí o Remo sofreu, tomou um gol e só foi jogar depois que tomou o gol. Tá? E ele reconhece isso. O time do Remo não conseguiu entrar em campo nos primeiros 25 minutos. Quando tomou o gol, aí parece que deram uma espetada nos jogadores, e os caras estamos jogando, vamos jogar, estamos dentro de campo. Cara, é ridículo isso. Não pode, no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, você jogar 3 pontos. E o Remo tem a experiência da competição do ano passado, quando foram 4 derrotas seguidas na abertura. Morínigo, você tenta explicar a atuação do Remo no início, né, do jogo e reconhece que realmente a coisa estava confusa. Estava confuso? A palavra certa é essa, confuso. Foram primeiros 25 minutos, acho que regalamos hoje, fomos muito mal em todas as decisões que tomamos, tanto para jogar como para defender. O time não se assentou no campo, mas a partir de los 25, já tomando o gol, empezamos a jogar. Então, empezamos a llegar, a ficar prácticamente no campo de eles todo o tempo. Y donde erramos situaciones nuevamente dentro de área pequeña inclusive. Pois é, o Remo agora vai pegar o Atlético, time de SAF, de alto investimento na Série C, meteu aí um caçapa no Caxias na abertura, e o Remo joga lá em São João del Rei no próximo sábado. E Morínigo, sem inventar, você tem jogadores, vai preparando, agora tem o Matheus Cunha, né? O Matheus Lucas, que precisa jogar, é atacante, aí você vai precisar, porque vai ter que fazer gol. Colocou o Silas 0 à esquerda, o Ribamar com toda a luta. Aliás, antes de encerrar, vou mostrar esse lance aqui, né? Porque poderia ser da mesma forma, não vi nenhum tipo de lance polêmico, ninguém reclamando no jogo do Paysandu com o Santos, mas esse lance aí pode ter feito diferença, principalmente no resultado final do jogo, que talvez o empate fosse o mais justo, mas não tem justiça no futebol, existe competência. Mas esse lance aí, ele acaba falando por si só que a arbitragem teve influência direta no resultado do Baianão. Vamos ver o lance do Ribamar de novo. Ele dominou no peito e... O Felipe Rolim, esse lance, Rolim. Opa! A carga nas costas. A bola estava dominada pelo Ribamar. É pênalti. Não tem outro nome, não. O árbitro não tinha ninguém na sua frente. Pênalti, claro, no Ribamar. Ele ia dominar a bola, chargeado por trás, foi no corpo e o árbitro foi na frente dele, né? Se fosse fora da área, talvez ele desse a falta, mas como foi dentro, ele não quis criar nenhum tumulto para ele, né? Ou correr risco. Mas risco de quê? Regra é regra. Foi pênalti, marca o pênalti. Agora, uma semana para trabalhar, uma semana para pensar. Morínigo, bota a cabeça no lugar e não inventa. Faz o feijão com arroz que você vinha fazendo, que o Remo ia muito bem. E o Hélio, tranquilo e calmo, uma semana agora com os outros jogadores que estão aí para serem observados, preparados, e o Paysandu seguiu o caminho dele para pontuar dentro de casa, que é fundamental. O Remo já fez besteira na primeira rodada, jogou 3 pontos fora e agora vai ter que buscar fora os pontos que perdeu em casa. Isso é só o começo, mas não pode vacilar, não. Valeu, galera. Só lembrando que o Breno Silva, né,
Bruno Silva, zagueiro, o lateral direito. O Remo deve estar anunciando a qualquer momento. Jogador que estava no Botafogo, vem emprestado por empréstimo, chegando para reforçar a lateral azulina. Tá? É mais um jogador, fez alguns jogos, inclusive disputou os últimos jogos da Taça Rio pelo Botafogo e vem por empréstimo para o clube do Remo, está tudo acertado. E um atacante, com certeza, o Remo deve anunciar essa semana. O Bruno Mezenga, como eu disse no vídeo anterior, acabou o Náutico, até porque o Guarani estava na parada e o Náutico atravessou e levou o jogador e o Remo perdeu o Bruno Mezenga, que tinha praticamente acertado a sua vinda para o Baianão. Mas vamos esperar, porque surpresa vai ter sim no Leão e o atacante vai chegar junto com, não sei se junto, mas o lateral já anunciado, vai ser anunciado e o atacante vai ser contratado, porque o Remo precisa de marcar gols. Tá complicado por enquanto. Valeu, galera. Um ótimo domingo a todo mundo.